Ei pessoal, como é que vocês estão? Bom, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algo rápido acerca da necessidade de permanecer no Senhor. Bom, o versículo que eu quero compartilhar com vocês está no livro de 1 de João, capítulo 2, versos 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nessa passagem nós encontramos um chamado de atenção muito importante, que é permanecer nele. E também a própria palavra também nos explica por a necessidade de permanecer nele, que é para que naquele dia não sejamos confundidos quando ele se revelar. Mas uma coisa é certa, nós devemos lembrar que Deus é onipresente, onipotente, ou seja, ele não é alguém que vai falar, conhece alguém e depois vai se esquecer. Não, mas o que esse versículo na verdade quer nos mostrar é que a necessidade de nós permanecermos nele. Nós vamos a ver no livro de João, capítulo 15, a palavra do Senhor diz: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto e se não estiver na videira, assim vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, quem está em nele e ele está em nele. Isso foi meio confuso. Mas bom, quem está em Deus e Deus está nele, esse sim dá fruto, porque sem ele nada podemos fazer. Mas o cerne aqui que nós devemos prestar atenção é que nós permanecendo nele quer dizer que ele está em nós. Nós não permanecendo nele estaremos a dizer que o que ele não está em nós, porque ele está em nós através do Espírito Santo. Só que quando nós vivemos uma vida que desagrada a ele, nós já acabamos desagradando o Espírito Santo. E se o Espírito Santo sai de nós, nós não temos como estar nele. E isso aqui é um ponto principal, por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor conhece as suas ovelhas, ou seja, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o Senhor conhece as suas ovelhas. Ou seja, Ele nos conhece, mas há uma necessidade de permanecer, por quê? Porque nisso nós sabemos que estamos nele. Então, se nós não permanecermos nele, corremos risco de viver uma vida que desagrada a ele, mas ao mesmo tempo pensando que estamos nele. Por isso que uma coisa que talvez possa ser muito peculiar e importante frisar agora é que a palavra de Deus diz permanecer nele. Não numa congregação específica, não numa igreja específica, mas permanecer nele. Então, como é que nós devemos permanecer nele? O ponto principal, uma forma eficaz de permanecer nele é o quê? Guardando os seus mandamentos. E o versículo diz assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo jeito que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. O mesmo livro de João 14:15 diz: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, o cerne de nós permanecermos nele é guardar os seus mandamentos. O ponto principal que nos ajuda a guardar os mandamentos é amar o Senhor. Então, se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. E no dia em que ele vier, ele nos deixará justos, santos e perfeitos. E por quê? O versículo 29 diz: e sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E aqui fala sobre praticar a justiça sendo alguém que é nascido dele. Isso é algo muito importante, que nós quando nascermos de novo, quer dizer que nós nascemos do Espírito, nós estamos nele. Então, se nós estamos nele, andaremos nessa prática da justiça. Mas o ponto principal é o quê? Sem mim nada podeis fazer, ou seja, se permanecermos nele, nós viveremos e andaremos nessa justiça. E caso não permanecermos nele, poderemos até conhecer a ele, mas andar de acordo ao contrário à vontade de Deus, o que isso seria muito perigoso. Porque se andamos contrário à vontade de Deus, ele acaba não nos conhecendo, porque nós não permanecemos nele e ele não em nós. Ou seja, nós não permanecemos nele e ele não permanece em nós. Por quê? Porque nós talvez entristecemos o Espírito Santo, ou talvez andamos fora dos padrões da vontade de Deus. É isso que eu queria compartilhar com vocês, que precisamos permanecer na vontade de Deus, permanecer na presença de Deus. E a forma mais eficaz de fazer isso é guardando os seus mandamentos, amando ao Senhor. E se nós amamos o Senhor, guardamos os seus mandamentos, estaremos sim nesse caminho, nessa direção de
continuar cada vez mais a viver nisso, cada vez mais em crescer nisso. Por isso que nós precisamos conhecer o Senhor cada vez mais, porque isso nos ajuda a o quê? Cada vez mais estarmos conectados com Ele. Porque aqui, quando se diz permanecer nele, está a falar que nós devemos ter uma relação íntima com o Senhor, cada vez mais íntima com o Senhor. Não uma questão de religiosidade, não, mas uma relação íntima cada vez mais com o Senhor. E dessa forma que nós cada vez mais permanecemos nele, estamos nele. E a Bíblia diz que se nós estamos nele, ou melhor, se nós permanecemos nele, ele permanece em nós. E assim como nenhuma vara dá fruto se estiver fora da videira, assim também vocês não tem como dar frutos se estiverem fora. E sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nada vai adiantar tudo aquilo que nós fazemos se não for com o Senhor, se não for com o Senhor. E se com o Senhor quer dizer permanecer no Senhor. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Há uma necessidade de permanecer no Senhor, para que quando Ele vier, Ele nos encontre confiantes daquilo que é a obra dele, que a obra dele ainda está em nós perfeitamente enraizada. A obra de Cristo que nos torna justos e nascido dele. Por isso que o versículo 29 diz, sabendo, ou melhor, o versículo fechou, Jesus. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Bom, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Peace.